Pronto, já tudo ok para a gente começar o estudo de hoje, né? Nesses instantes iniciais, para preparar nossa reunião, vou pedir a Karina para ler a nossa mensagem preparatória. Então, a mensagem diz: Sê gentil e bondoso, sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra enriquece o homem de valores espirituais, que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos da humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Assim, hoje. No clima da mensagem, vou pedir a Sinara para fazer a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Então, com os nossos corações harmonizados, elevados, nos sintonizando com a falange de Joana de Ângeles, convidando essa falange amiga de espíritos protetores para estar junto de nós nesse momento. Vamos iniciar os nossos estudos pedindo amparo, pedindo a compreensão, pedindo a clareza e que possamos estar nesta sintonia com os nossos corações abertos para o melhor entendimento e que assim seja. Que assim seja. Vamos hoje para mais um capítulo 5 de Jesus e a Atualidade. Quem teve a oportunidade de dar uma lida antes, a Celina já estava dividindo ali que deu uma lida, se identificou, né? E o nosso tema de hoje é Jesus e tolerância, gente. Deixa eu Já, só já comentar uma gostou, já coisinha aqui com gostou, né, Sinara? vocês. Deixa eu só comentar uma coisinha aqui com vocês. Vai. Eu tenho o costume de dormir até um pouco mais tarde nos sábados. E tem dias que eu esqueço de colocar o despertador. E por incrível que pareça, quando dá 10h40 eu me acordo. Todos os Já, sábados. já na sintonia. Na sintonia do estudo. Que coisa boa. É sinal que a gente vai, né, fazendo parte dessa energia que move o estudo, que começa bem antes dele, né? Energia que está em todas as Sim, partes. Isso é muito bom. Até porque essas reflexões ficam com a gente a semana toda, né, Celina? A gente não fica sem elas. E hoje, então, que a gente vai falar de Jesus e tolerância. Então, gente, será que é um tema que é importante para a nossa vida, hein? Tolerância. O que será que é tolerar, hein? Eu adoro esse capítulo porque nos ajuda a gente perceber, porque a gente fala muito, né? Mas a gente pensa pouco, a gente reflete pouco. Então, mas se a gente observar o quanto nós somos ainda intolerantes, né? Quantas coisas será que a gente não aguenta no outro? Quantas coisas será que são difíceis para a gente suportar nas outras pessoas? Renata tá sentindo ali já, não sei o que que ela sentiu, mas ela sentiu um monte de coisa ali. Então, assim, essas reflexões, vamos tentando entrar em contato com o nosso universo, que é para poder a gente também refletir sobre os ensinamentos que Joana de Ângeles está nos trazendo para as reflexões de hoje. Como sempre, a gente é muito feliz nesse livro, porque eu consigo trazer uma boa parte do capítulo quase na íntegra. Poucas coisas eu vou deixando um pouquinho de lado, às vezes com receio do tempo, mas a gente consegue, né, dar uma estudada, porque cada frase, cada parágrafo, para mim, pessoalmente, traz muitas questões pelas quais nós podemos nos aprofundar. E quando a gente fala de tolerância, né, que é um assunto que às vezes a gente se julga tanto, até pela nossa própria intolerância, e não adianta ter o julgamento, porque o julgamento já é intolerância com a nossa intolerância.
Então, a gente termina ficando numa situação difícil. É preciso ter muito amor com a nossa condição para que a gente tenha consciência e para que a gente possa transformar. Vamos ver então o que é que Joana nos diz desde o comecinho desse capítulo? Vamos lá, né? Aqui, bem o comecinho, primeira frase mesmo, primeiro parágrafo, ela já vai falando de psicologia profunda. E eu gosto de citar isso, por quê? Porque, sem querer, a gente está falando exatamente dos termos da psicologia profunda que vamos ter que trabalhar nos outros livros. E daqui a pouco ela vai falar de um termozinho que é muito conhecido nosso, mas que nós conhecemos, mas ainda não sentimos em profundidade, que é a sombra. Certo? Então, veja, ela já começa falando de psicologia profunda, né? Então, vamos sempre estar atentos, por quê? Porque essas obras são as obras psicológicas. Então, Joana deixa um tratado de 16 livros que podem ser instrumentos de as ferramentas para nos auxiliar nesse desenvolvimento psicológico que leva exatamente o que? A proposta de maturidade para o espírito. Então, quanto mais, né, vamos dizer assim, evoluído nós conseguimos ser dentro da nossa psique, dentro da nossa psicologia, mais maturidade nós vamos adquirindo, né, na construção dessa identidade do espírito. Então, vamos lá, só para falar da importância dessa questão da psicologia antes da gente ir adentrando, né? Então, ela está falando que em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das falhas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Gente, eu ficaria a nossa hora todinha só aqui, né? Porque aqui a gente precisaria mergulhar, e é óbvio que a gente vai mergulhando no restante do capítulo, né? Que vai só nos ajudando a aprofundar essa visão aqui. Mas veja, tá falando que nós estudamos Jesus e humanidade, não? Tá dizendo o quê? Depois de Jesus e humanidade, a gente foi lá para Jesus e amor, né? Então, a gente viu que para entrar naquele mundo de amor precisa ser mais humano. Se eu fico desumano, né? Se eu sou desumano, né? Enquanto eu julgo as falhas alheias, se eu não sou humano, eu estou entrando na minha primitividade, não? Olha só que dica importante. Aí que pega o tanto que a gente julga as falhas alheias e eita, vamos logo desistir, não vamos mais estudar, não, né? Porque a gente precisa ter consciência da nossa intolerância, né? Nós precisamos ter, porque a gente diz, não estou julgando, não, é que fulano é que é errado mesmo, né? Não, não é julgamento, não. Ok, vamos ter muito cuidado com os mecanismos que a gente usa para esconder a verdade a cada um de nós. Porque Mirella, aqui. Oi, Osório. o capacitismo, por exemplo, eu sou um sujeito em sofrimento psíquico, Sim, né? Aí a questão do capacitismo, como entra nessa questão da tolerância? Porque o capacitismo é um preconceito muito chula na sociedade contemporânea. Eu digo sim. isso por causa que minha mãe se encontrou com uma amiga de 2013 e trocaram o telefone. Mamãe disse que ia fazer o almoço para mim e ela está solteira e tudo mais. Conversei com ela no WhatsApp e a gente ia sair para comer pizza, ela amargurada de tantos relacionamentos frustrados, e eu também. Aí eu deduzo pela lei filosófica dedutiva que quando ela descobriu que eu era uma pessoa em sofrimento psíquico, ela disse que não queria falar comigo, eu não desse bom dia, eu não mandasse mensagem de Jesus, eu deixasse de falar com ela, por favor. Então, eu Sim. deduzo que foi o capacitismo. Eu não estou julgando, eu estou mostrando, deduzindo que o capacitismo não é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, é uma realidade. Vamos lá, vamos tentar refletir. Bem, o julgamento, né, é quando nós atribuímos o quê? Vamos pensar. Então, se eu estou dizendo não é julgamento, né, dentro daquela situação, eu estou dizendo o quê?
que eu, na verdade, aquilo que eu estou entendendo, como se diz em português, gente, aquilo que eu estou compreendendo daquela situação é real ou irreal? Né? A gente não sabe muito o que está acontecendo. Quando eu falo disso, e é importante essa colocação, Osório, por quê? Porque eu posso projetar aquilo que é o que nós vamos estudar hoje, né? Só antecipando um pouco o que a gente vai falar daqui a pouco, aproveitando a fala de Osório. Então, eu posso projetar as minhas próprias questões naquilo que eu estou vendo. Eu não tenho ideia do que aconteceu, obviamente, na cabeça dessa outra pessoa. Pode ter sido isso, pode ter sido algo até mais, vamos dizer assim, uma dinâmica ainda mais complexa, tá? Pode ter sido qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas o que que nós precisamos ver aqui? A forma como eu vejo a situação fala mais de mim, não que você, entende? Não que nós nessas situações estejamos inventando, ok? Porque no fundo a gente reconhece no outro muito daquilo que tem em nós, certo? Então eu posso começar a reconhecer no outro aquilo que está guardado ali dentro de mim e eu posso julgar, né? Que aquela ali é a verdade, pode ser uma verdade parcial, pode ser uma verdade completa, pode ser uma verdade exagerada. Isso a gente não sabe por quê? Porque não falou com a outra pessoa, certo? Mas aquele ponto, que obviamente nós estamos falando de um ponto de dor pessoal nosso, certo? Então é uma coisa que me fere. Então eu posso projetar naquela situação, julgando que foi aquilo ali. Pode ser aquilo e pode ser algo até numa dinâmica mais grave. Entende o que eu estou dizendo? A gente não sabe. Mas aquilo que eu coloco faz parte daquilo que eu trago. Então, é uma situação que a gente pode estudar a dinâmica, né? Mas não quer dizer que a gente possa entender, porque aqui seria avaliar uma outra pessoa. E a outra pessoa a gente não consegue, a gente consegue avaliar dentro do nosso. Mas eu sei que você falou por conta dessa coisa aqui, das falhas alheias, né? Porque no caso seria uma ação da outra pessoa que eu julgo que é uma ação equivocada. E que Exatamente, a questão do capacitismo, né? porque você julga que aquela situação é equivocada, preconceituosa dentro de uma dinâmica, e essa ação aqui, certo? Na hora que a gente diz, então, assim, aquela pessoa falhou comigo, né? E o que Joana está dizendo é que dentro desse julgamento das falhas alheias, que até a gente falou, eu posso dizer que eu não estou julgando, né? Eu posso dizer que ali eu tenho razão. Então, atenção, porque no fundo, né? Nós não sabemos o que está acontecendo, e quando ele diz desumanidade, veja o que ela está dizendo aqui, né, Osório? Em relação àquele que erra. Ela não está dizendo que a outra pessoa está justa, tem maturidade. Ela está dizendo que constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Então, está dizendo que aquela outra pessoa está em um estágio muito adoecido, né? E que a projeção daquilo ali que a gente não sabe se é exatamente o que você viu, mas você conseguiu reconhecer aquilo, Joana está dizendo que é uma desumanidade. Então, por que que é julgamento? Porque nós não sabemos. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, embora você consiga reconhecer aquilo. E o que Joana está falando, ela fala para a gente, não está falando para aquele que errou, né? E o que é que a gente acha quando ela diz é uma desumanidade, né, com relação àquele que erra? Vocês acham que é um grave cometido? Será que a gente tem essa visão? Porque essa fala de Osório é muito importante, né? Veja, alguém erra, é como eu estou dizendo, a gente diz sempre assim, não, eu não estou julgando, a pessoa realmente fez aquilo. O quanto eu estou misturando a mim mesma naquele julgamento? Pode ter sido até pior o que eu vi, né? A outra pessoa pode ter feito algo até pior, mas eu não vi. Vocês conseguem entender um pouco dessa dinâmica ou fica confuso? Que é importante que a gente veja essa questão logo aqui do julgamento, bem no comecinho. Quem é que quer falar? Se moveu aí, Gisela, para falar ou era outra coisa? Eu achei um pouco complexo, Qual assim, parte? essa parte de entender. Eu também, como Osório, já
participando de uma minorança, também vivo muito essa coisa. ah, Às vezes eu vejo alguém cochichando alguma coisa. Hoje eu consigo metabolizar bem. Eu entendo que pode, não é um problema meu, mas eu fico sempre nessa questão. Eu entendo que é o meu vissuto, é a minha experiência, mas eu fico achando sempre que é alguma coisa de negativo e eu não sei se eu posso atribuir esse meu pensamento sempre um pouco maldoso, se a gente pode chamar assim, só ao meu, só à minha cabeça ou a experiência também que eu vivi afirma, infelizmente, esse tipo de reforça esse tipo de pensamento. Então, eu não sei se é só meu. Sim. Não, por isso que eu estou dizendo, vamos pensando e falando o que a gente está sentindo, porque é uma dinâmica complexa. Vamos imaginar, né, que no caso do que Osório comentou, é uma pessoa que ele ia conhecer, que ele ia frequentar, né? E essa pessoa, de uma hora para outra, se afasta, né? Vamos dizer assim, aquilo ali traz uma dor e o julgamento aqui no caso é que eu não sei, né? Então eu deduzo ter sido por aquele motivo que me parece muito óbvio e lógico, né? Então me parece muito natural, porque, na verdade, eu sofro, né, o fato de que, né, a Osório usou a palavra capacitismo. Então eu sofro na minha vida essa, vamos dizer, não de hoje, como você também está dizendo, Gisela, várias e várias ações que me remetem a essa dor. Então, como é que eu vejo essa capacidade interior, vamos falar, de enfrentar as questões? Então, se uma pessoa com quem eu iria conviver tem atitudes tão infantis, né? Tem atitudes tão inexplicáveis e tão adoecidas, se eu estivesse seguro em mim, né? Aquilo ali ia ser mais leve ou mais pesado, se eu tivesse seguro? Porque, Muito leve. porque se mostra já uma pessoa adoecida, então não ia ser difícil para eu, não ia ser difícil para aquela pessoa que ia ser difícil para mim, não, né? Exato. Mas a gente não percebe porque se revelam dores interiores que a gente ainda não está, vamos dizer assim, nós ainda não conseguimos integrar. Então, vem a minha própria situação interior que vai emergir, que é o que a gente vai ver aqui. Então, quando Joana fala, ela diz assim, ó, o problema do pecado era para a gente deixar, né? Isso aqui pertence a quem o pratica. Ela diz, ó, se teve um erro, lembre-se, porque quando ela fala ali, não é no slide anterior, ela não está dizendo que a outra pessoa não errou. Ela usa claramente a palavra, né? Ó, está dizendo que a questão, quando a gente julga o erro dos outros, né, nós estamos sendo desumanos em relação àquele que erra. Aí depois ela diz, o problema do pecado, né, pertence a quem o pratica. Ou seja, era para ser assim, mas a gente deixa que seja assim, a gente se mistura, né? Então a outra pessoa errou comigo, no lugar de eu me separar daquilo ali, né? Que o exemplo do Osório é maravilhoso, porque é uma situação dolorosa, então aquela pessoa teve uma atitude que feriu, né? Que causou algum tipo de dor, e todos nós passamos por essas situações todos os dias da nossa vida. Então, na hora que o outro erra comigo, porque aqui Joana não está dizendo, ei, você fantasiou na sua cabeça que o outro errou com você, não. Ela está dizendo, errou. Ela está dizendo que o problema do pecado, né? Veja que ela está usando uma palavra, né? Com uma construção para cada um de nós, até de forma particular para cada um de nós. Ela está dizendo o problema do pecado, que é o pecado? É quando eu faço alguma coisa errada, né, não? Né? Então, o problema desse pecado, ele pertence a quem praticou. Mas se eu me vinculo àquilo ali pela minha projeção, pela projeção das minhas dores, eu estou deixando aquilo com o outro ou eu estou me vinculando com o outro? Trazendo aquela dor. Por exemplo, às vezes uma pessoa errou comigo há 10 anos, 15 anos, e eu ainda não consigo aceitar aquilo ali.
Eu deixei aquilo com quem errou ou eu ainda estou lá, revivendo aquilo ali? Então, ela está dizendo, não está dizendo que não é um problema, ela está dizendo que é pertencente a quem o pratica. E a gente aqui precisa entender, né? Porque aquela pessoa ali, ela já vai sofrer. Está dizendo aqui se encontra a partir daí, isso aqui é importante porque é para todos nós, gente, cada vez que a gente erra, porque não são só os outros que erram, né? A gente também se equivoca todos os dias. Então, cada vez que a gente se equivoca, a Joana diz, a gente entra em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, nos liberar dessa falta que vai ficar nos pesando. Olha aqui, outra coisa que vai aparecer nas obras de Joana todinha, como culpa, certo? Então, essa consciência de culpa, vamos supor, eu cometi uma falha e ela diz, mesmo que inconsciente, então vamos supor, aquela pessoa, mesmo que ela não tenha consciência, quando ela age a partir dessas ações equivocadas, ela vai começar, vai deflagrar um processo em que ela vai ter que se dar conta dentro de si mesma da sua consciência de culpa. E essa consciência de culpa, ela é muito dolorosa. Veja que Joana fala ali de autoflagelação e todos nós com a culpa temos um pouquinho de familiaridade, não? Se não sabemos que temos, precisamos observar o quanto temos. Então, veja, é como se eu, sem querer, me misturasse no conteúdo do outro, e eu misturo por quê? Porque aquele conteúdo do outro mexeu no conteúdo de quem? No meu. Por exemplo, na fala de Osório, talvez Osório mesmo se lembre de outras situações em que outras pessoas agiram de forma equivocada, mas que não feriram tanto como essa, porque existem situações em que nós estamos mais estruturados psicologicamente e aquilo ali a gente não se mistura. Quando a gente se mistura, existe uma projeção de questões nossas e não resolvidas. Como Gisela bem disse, aí eu não sei se é só meu ou se é dos outros. Por quê? Porque são questões de uma vida inteira. Será que a gente trabalhou, gente, as questões nossas da vida inteira? Não, né? A gente não teve essa oportunidade. Estamos aqui estudando, como Celina disse, até o inconsciente está acordando para estudar, né? Então, por quê? Porque nós estamos tentando entender agora, compreender agora. E esse tema, ele é um tema muito importante porque ele fala de dinâmicas inconscientes muito poderosas. E ela está dizendo aqui que todos nós, quando erramos ou quando os outros erram conosco, né, a gente vai desencadear o tempo inteiro um processo doloroso que vai estar como a culpa, e aí a gente mais na frente vai estudar, mas ela aqui já diz, né? A culpa é uma sombra perturbadora da personalidade, responsável por enfermidades. Quando a gente adoece, essas doenças psicológicas muito difíceis, será que não tem um bocado de culpa ali? Doenças físicas, certo? E ela diz, causadoras de desgraças de vária ordem. Ok? Por quê? Porque todos nós somos espíritos velhos, não? Vocês acham que tem poucas encarnações que a gente está voltando? É, nós já somos, já giramos um pouquinho. E todas as ações, a gente vai estudar a culpa, tem um capítulo só de culpa, para quem se interessar, lá em Conflitos Existenciais. É a obra 13 e 14, se eu não me engano. Então, ela lá vai explicar que a culpa fica porque o espírito não foi capaz de resolver aquela situação na qual ele se sentiu, não conseguiu reparar a situação na qual ele se sentiu culpado ou que ele foi culpado, né? Que não é só sobre se sentir. Quando nós praticamos esses atos ainda fruto da nossa ignorância, da nossa inconsciência, e todas as vezes que a gente não conseguiu resolver um mal, por exemplo, que nós fizemos, em todas as encarnações, aquilo ali fica na individualidade como culpa. E essa culpa não vai ficar lá, ela vai ressurgir nessa vida. Ela vai voltando. E é por isso que eu sempre brinco, eu digo, você abre um livro de Joana em qualquer página, qualquer livro, se você ler, vai estar falando de culpa. Porque, na verdade, a dinâmica do espírito não é vencer, melhorar. Então, o que é melhorar se vida após vida? É deixar de errar aquilo que eu errava.
É ou não é? Então, assim, é a meta da vida. Então, o que eu errava, eu vim para cá para aprender a não errar mais. Só que o que eu errava, eu tô tranquila com aquilo ou eu tô cheia de culpa? Entende? O nosso nível de inconsciência, ainda o nosso nível, né, de desumanidade, se a gente quiser dizer, conosco mesmo, faz com que a gente fique mais preso na culpa do que a gente gostaria ou do que a gente precisaria. Então, é importante que a gente comece a ver já nesse capítulo essa culpa agindo, para que a gente vai, vocês vão ver, cada vez que a gente vai aprofundando e vem a culpa, e aí vem uma coisa, a gente vai pensando que não é culpa, e a outra é culpa também, e a outra está relacionada com a culpa. Por quê? Porque o espírito volta para melhorar o que ele errou. E quando ele ainda não se sente estruturado para transformar aquilo em autorresponsabilidade, ele fica preso na culpa. Essa culpa no espírito maduro vai se transformar, ela não vai ser eliminada, hein? A culpa não é eliminada, ela é transformada em autorresponsabilidade, entende? Então a gente fica pensando, então vai, a partir de hoje eu não vou mais me sentir culpada. Não, meu amor, a culpa tem um para quê na sua vida. Se a gente errou, se a gente cometeu delitos, a gente precisa saber que cometeu, mas eu preciso olhar para o delito e me melhorar. A culpa é paralisadora, porque ela é um decreto de que você não é capaz, de que você, né, você entra num profundo jogo de inferioridade. Então, é preciso que a gente tenha essa amplitude de consciência de tudo que a gente errou em todas as reencarnações, até nessa, né? Não o outro, que a gente vai julgar o outro que erra, né? Então, tudo que nós temos para trabalhar, nós estamos aqui para nos afundar em culpa, nos sentindo mal, inadequados, pessoas, né, que não, vamos supor, não dignas, que a gente vai se sentindo assim quando está tomado pelo complexo de inferioridade, ou a gente está aqui para transformar isso em ação? Então, bate, se eu errei, pô, então vamos, se eu errei hoje, amanhã vai ser melhor. Então, o espírito, quando ele está carregado da sua potência divina, ele não descansa perante os erros. E se ele consegue perdoar os próprios erros, o que é que você acha que eles fazem com os erros dos outros? Perdoa também, não? Né? Então, veja que quando eu jogo essa carga para o outro, vem tudo da gente, pessoal. Vem tudo da gente. Por mais que você diga, mas o outro errou comigo, tchê, quantas pessoas erraram com Jesus? Hein? Vamos fazer a conta? Né? E como é que ele fazia? Ele projetava a sombra dele em cima de quem estava errando? Ou ele ficava tranquilo, deixando o dilema de quem errou para quem errou, deixando uma lição de amor? Né? Então, assim, nós ainda nos misturamos, porque a gente toma para a gente o problema de quem errou e a gente continua errando sem se perdoar. Então, veja que são dinâmicas que elas estão um pouco interligadas. Não faz sentido ou não? O que vocês acham? Está complicado? Alguém quer comentar alguma coisa? Veja, ela diz que essa culpa, que o espírito ali, aquela questão que a gente não conseguiu lidar, vai ficar lá nos painéis da individualidade, mas não vai ficar lá. Por quê? Vai programar nos automatismos das nossas vidas as questões de como essa culpa vai vir à tona. Por quê? Por que que ela vai vir à tona na nossa vida? Porque nós estamos aqui para o danado do se melhorar. Então, ela precisa vir à tona para que a gente faça o programa de reparação de nós mesmos. Então, todas as dores precisam vir à tona. Está programado dentro de nós. Eu digo muito, eu digo, Deus não precisa ter trabalho com a gente. Porque, você, mas o que que vai acontecer com a gente? É o nosso próprio inconsciente que projeta. Eu digo, os espíritos não precisam, assim, vai acontecer isso com Mirella, porque Mirella precisa. Não, está programado já na individualidade as questões que eu preciso resolver, sou eu quem projeto na minha vida. Sem perceber, nós projetamos na nossa vida as questões que nós precisamos resolver. O trabalho que a gente dá para Deus, ó, é nada. Ele fica lá só vibrando, porque ele sabe que a gente vai conseguir. Né? Então, Deus, vamos dizer assim, todos os espíritos. Então, eles sabem que a gente vai conseguir, porque somos nós a projetar as dificuldades que nós vamos enfrentar.
que são, devem ser, precisam ser reparadoras. Enquanto a gente fica inconformada, elas não são tão reparadoras assim, né? Agora, por que que a gente não consegue enfrentar as dificuldades? Porque normalmente não se sente capaz. Quando eu me sinto capaz, aí eu me encho de força, né? E vou trabalhar para transformar aquela situação. Mas se o espírito se sente culpado porque já errou antes e não tem a consciência dessa culpa, vocês acham que agora ele vai se sentir capaz ou incapaz? Porque tem medo de usar a própria força, entendeu? Então, o espírito pode ou não pode ter medo de usar a própria força, a própria capacidade? Pode. Às vezes, uma pessoa que está nessa vida, escondida por trás de um complexo de inferioridade, é um espírito potentíssimo e tem medo de usar a própria potência, a própria inteligência, a própria capacidade. Por quê? Porque no passado, né, se equivocou, como todos nós, mas não conseguiu ainda diluir a culpa devastadora que vem por esses, né, automatismos se instalando na nossa existência atual, transferindo da individualidade para a personalidade aquilo que nós precisamos resolver. Por isso que é tão importante que a gente observe isso. Oi, Celina. É, isso que você está explicando, ele se dá bem com bipolar, por exemplo. Porque quando a gente está nas crises de depressão, que a gente está lá embaixo, a gente não consegue superar nada. E quando a gente chega na fase de mania, a gente consegue superar muitas coisas, até mais do que a gente imaginava. A gente consegue fazer coisas assim esplêndidas, Ou né? seja, você está reconhecendo que naqueles episódios de mania acessou de alguma forma aquela capacidade que, enquanto estava no processo de depressão, ficava transformada em incapacidade. Exatamente. É uma boa visão do seu próprio processo, porque veja, na verdade, os episódios de mania, como você está vendo aí, de capacidade, né, essa oscilação, é um descontrole energético dentro desse processo, porque eu não consigo muitas vezes lidar. Então, a mania está presente enquanto potência, é bom, né? Às vezes a gente acha ruim aquele distúrbio, porque tem que lidar com duas coisas difíceis, e a mania, obviamente, que também precisa estar equilibrada, né? Vamos dizer assim, aqui a gente está dando enquanto um processo psicopatológico, por quê? Porque ainda está carregado de exagero, ou seja, ainda está carregado de medo, ok? Mas eu já estou usando a minha potência. Então, ali no depressivo, eu estou mais preso a esse conflito de inferioridade, de inadequação, de não conseguir enfrentar a vida, né? De achar que é tudo negativo, né? Enquanto aqui eu já entro em um outro movimento. Mas para eu entrar nesse movimento, Celina, tá justa em reconhecer. O espírito precisa ou não precisa ter aquela potência dentro dele? Precisa? Ele não vai tirar de fora, ele precisa tirar de onde? De dentro, né? Então, e todos nós temos isso. E muitas vezes a gente esquece que todos nós também precisamos canalizar a nossa potência. Porque é óbvio que aquilo que nós trazemos de mais forte. Gente, vocês acham que a gente não já errou com aquilo que a gente tem de melhor? Poxa, a gente já trabalhando há tanto tempo. Pô, que tem qual é o problema de ter errado? Tem nenhum problema. Agora eu preciso eliminar essa culpa para que eu possa entrar na potência, né? Assumir a grandeza do espírito que eu sou, a capacidade para se melhorar cada dia mais. Oi, Samir. Oi, querida. Eu acho que culpa é o sobrenome que transforma a humanidade numa grande família. E a estrutura que nos é passada, que nos é vendida, a Igreja Católica, por exemplo, tem a frase célebre mea culpa, máxima culpa, que transfere sempre para ti a responsabilidade. Nós temos uma regrinha de três fácil de se aplicar, quer dizer, fácil porque ela está ali por extensa, mas difícil de botar em prática, que é a indulgência, a benevolência e o perdão, que Jesus praticou isso com excelência. Quando a gente meramente tenta praticar esses três quesitos, a gente sempre tenta praticar com o outro. A gente nunca usa com a gente mesmo.
A gente nunca se perdoa. E se tu não consegue se perdoar, como é que tu vai perdoar outra pessoa? Faz de conta que perdoou, né, Samir, o outro? É, a gente fica sempre repetindo o mesmo processo. E eu acho que o julgamento vem muito disso. Sim, Porque o julgamento, no momento que você está pensando sobre outra pessoa, que tu está falando sobre outra pessoa, o julgamento está acontecendo. E o julgamento é sempre sobre você. Eu exato. até ouço em silêncio quando as pessoas estão julgando outras pessoas para mim, porque eu estou conhecendo aquela pessoa melhor a partir do julgamento dela, e por isso também deixei de verbalizar muito dos meus julgamentos, para não ficar me mostrando com muita clareza. Eu acho que essa dificuldade que as pessoas têm com o perdão e com o auto-perdão é que é a força motriz de muito dos julgamentos que a gente tem. Sim, sim, e nós somos educados a não nos perdoar, né? A gente foi educado a fingir esse perdão para o outro, porque é igual a criancinha que está lá e diz, você desculpe seu irmão. Se a criança não está nem entendendo, como é que ela vai desculpar, né? Então, assim, a gente não foi educado para um perdão verdadeiro, ou nem para perdoar as próprias falhas, porque desde pequenininho, geralmente, é um sistema de punição, né? Muito forte, todo, o qual todos nós somos submetidos. Mas quando você está falando disso, está falando geralmente, exatamente do caminho que nós deveríamos percorrer. Porque realmente em Jesus, onde é que a gente encontra ele julgando alguém? Né? Então, aquela compreensão, nós precisamos fazer um paralelo com as nossas vidas. Será que a gente faz? Né? Porque Jesus era um espírito já bem elevado, ele não tinha a própria sombra ali projetada. Então, se ele não tinha a própria sombra projetada, porque é já um espírito integrado, né? Gente, o que quer dizer integrado? É que não é que Jesus nunca faliu em nenhuma encarnação, é que é um espírito que já se trabalhou, já se burilou bastante, e todos os aspectos dessa sombra foram integrados, né, dentro daquela personalidade. Então, eles passam a agir enquanto força, enquanto potência. Nós, como é que nós estamos ainda? Nós estamos projetando sombra para todo lado sem que a gente perceba. É como o Sami disse, então agora quando eu vejo o outro, eu já sei que ele está projetando a sombra, eu não vou nem falar para ninguém ver a minha, né? Então não tem problema não falar para ninguém ver, o importante é que nós estejamos observando, né? Agora nós precisamos observar as nossas projeções, porque esse caminho é um caminho de educação que pode ser muito importante para o nosso, vamos dizer, nosso percurso espiritual. Porque, veja, o que nós temos que enfrentar, a Joana está dizendo aqui, você vai enfrentar. E você vai precisar se reparar dentro dessa dinâmica que você enfrenta na sua vida no dia a dia. Então, veja, julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, todas as vezes que eu estou julgando o que eu considero errado no outro, eu estou realizando um fenômeno de projeção da minha sombra. Veja que Joana afirma, ela não deixa uma coisa para a gente pensar, não. Então, gente, é dessa forma que esse mecanismo de defesa ele é muito fácil de ser identificado, se nós quisermos observar que estamos julgando. Né? Mas precisa de coragem, porque a maioria das vezes nós vamos achar que o que nós estamos fazendo é certo, porque eu digo, ai, mas aquilo que fulano está fazendo mesmo, mas você só está vendo que é um conteúdo seu. E só está vendo com exagero porque é um conteúdo mais seu ainda, entende? Então, não é sobre ver, porque veja, quando eu reconheço aquele conteúdo em mim, vamos supor que eu tenha a raiva, mas eu integrei aquela raiva em mim, certo? Então, o que é integrar? Eu aceito a raiva que tem dentro de mim. Então, vou pegar um exemplo que é difícil a gente ver a raiva. Eu pego a Sinara, né? A Sinara explode de raiva comigo. Então, na hora que a Sinara explode de raiva comigo, eu não vou julgar a Sinara. Por quê? Porque se eu aceito a raiva em mim, eu aceito a raiva em quem? Na Sinara. Entende? Então, o que o Sami disse é um processo absolutamente. Então, eu amo a raiva em mim, mas claro que eu não quero ter uma raiva descontrolada, né? Eu quero transformar aquela raiva em força. Eu quero transformar aquela raiva em
ação, em capacidade de, em energia, né? Vamos transformar. Eu quero transformar a raiva enquanto energia em potência na minha vida. Mas quando eu vejo, por exemplo, na Sinara, bichinha, não tinha nada a ver com a história, eu botei ela aqui no meio, né? Quando eu digo, tá errada a raiva da Sinara. Ela não pode explodir de raiva. Quando eu tô com a raiva da raiva, eu estou, como Joana diz, realizando um fenômeno de projeção da minha sombra. Não quer dizer que se eu integrar a raiva, eu não vou ver a raiva da Sinara. Quer dizer que se eu amar a minha raiva, quando a Sinara tiver raiva, eu vou dizer, não se preocupa, Sinara, que a tua raiva só explodiu aqui, ó. Sente tua raiva, né? Sente, ó, sente a energia dela, veja de onde ela veio, de onde veio. Então, veja que a abordagem no meu campo, né, que eu toda a vida vou levar a reflexão, né? No meu campo ela se torna educativa. Então, quando eu integro aquilo em mim, a minha abordagem não é mais de julgamento, ela passa a ser uma abordagem mais educativa, ela é mais tranquila, ela é mais cheia de amor, mais cheia de humanidade, né? Vamos voltando aí aos capítulos de Jesus. Quando a gente está desequilibrado, gente, tem pra onde correr, não. É sombra. Se a gente ficar mal com a situação, é sombra projetada nossa. São questões que não estão bem para a gente ainda. E aí, quando eu digo isso, eu digo até um parêntese. Não pense que nós sabemos analisar a sombra e, pelo amor de Deus, não vamos olhar a sombra com culpa. Tá bom? Hã? Porque aí lá vai a outra pessoa dizer, Vala, julgo todo mundo, então tô cheia de sombra, não presto pra nada. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, não foi isso, ok? Eu quero só dizer, observa aquilo que está em desequilíbrio e diz, opa, tem alguma coisa aqui para eu trabalhar. Pode dizer, Samir. Eu vou dar um relato pessoal. Vai. Quando nós dois estávamos fazendo terapia, uma vez eu descobri a raiva era uma coisa que me incomodava muito. Tu mandou eu analisar os gatilhos que disparavam a raiva para mim descobrir os. E daí tu me disse, tu tem que dar vazão para tua raiva. Eu pensei, essa mulher é louca, se eu der vazão para minha raiva, eu vou perder o meu réu primário. Eu vou perder o réu primário. Eu não tinha entendido o processo. Aí, numa questão pessoal, a raiva veio surgindo na minha cabeça e eu, ao invés de enterrar ela debaixo de camadas e camadas de culpa, porque daí eu me sentia culpado de estar sentindo aquela raiva e querendo ser uma pessoa melhor, eu comecei a dar vazão dentro da minha cabeça, um processo interno. Fui levando a raiva às raias da loucura mesmo. Dentro dessa catarse, eu consegui descobrir o perdão Sim, daquela situação. Meu Deus, como foi libertador para mim. E a raiva foi se acalmando e se tornou um choro de alívio. Então, dar vazão é uma coisa bem. O problema é que a gente dá vazão exteriorizando. E a gente devia dar vazão interiorizando ela, a raiva. Porque ela foi a força motriz que me levou ao perdão. eu tô ouvindo o Samir. O Osório tá dizendo que não tá conseguindo ouvir o Samir. Todo mundo tá ouvindo. Qualquer coisa, fala um pouquinho mais forte. Mas esse processo, veja, por que que eu acho que eu não posso entrar em contato com aquela raiva, né? Porque, talvez ela no passado tenha sido o instrumento de minha queda, não? Pode, não pode, não? Que a gente tenha usado a raiva para ser instrumento de queda no nosso desequilíbrio, claro que pode. Então, o espírito investido do seu propósito de melhorar, no lugar de canalizar aquela raiva para o bem, o que é que ele tenta? Não acessar. Mas como é que faz? Porque entende que é uma energia primária, ela vai emergir de todo jeito, então abafá-la dentro só faz a gente desconhecer a nós mesmos. É claro que é importante que ela, né, ela venha fora de uma forma de estudo, gestida, controlada, porque descontrolada ela vem fora sempre. Porque não é que a gente aguenta muito tempo, tá? Aquela raiva ela vai, tchau, ela vai explodir. Ou ela explode, né, no exterior com as outras pessoas, ou ela implode. E aí ela implode em depressão, e implode em tanta coisa, tá? Então veja que são caminhos que são fora de controle. Então, essa mania que nós temos de tentar reprimir aquilo que achamos inadequado, ela é perigosíssima.
Porque aquilo que é inadequado precisa de transformação e não de exclusão. Porque senão, se imagina, se eu não entro em contato com a raiva dentro de mim, eu vou achar errado colocar limite nas outras pessoas. Por quê? Porque se eu disser o que eu tô pensando, eu tô sendo errado com fulano. Vamos supor. A pessoa disse uma coisa que eu precisava agir de forma até educativa, né? Vamos supor, numa situação, a pessoa falou uma coisa que não cabe numa situação, eu decidi que eu não vou me omitir. A energia que eu uso para que eu fale, ei, você não pode dizer isso, o que você está fazendo faz mal para as pessoas, faz mal. Pode ser até que você não chegue no outro, que não sirva de nada, mas a ação, a energia que você precisa para aquilo ali, ela é uma energia de maturidade que vem filha dessa força que lá no primitivo era descontrolada para sua sobrevivência. Então ela precisa evoluir para um sentimento que seja um sentimento de luta, cada vez mais responsável. Então, se eu não entro em contato, já a raiva, adoro. As criancinhas raivosas, quando eu trabalho, te adoro. Porque é só você canalizar, né? É só você. Opa, mas em geral são todas reprimidas, né? Porque não pode. As crianças que estão na escola, aquelas que são danadas, são as mais fantásticas, né? Aquelas que dão mais trabalho. Se fossem trabalhadas com amor, com direcionamento, adultos fantásticos, mas geralmente a gente reprime. Porque a gente reprime aquilo que a gente teme. Se a gente tiver medo na gente, a gente tem medo nos outros também. Mirela, É um jogo que não acaba, oi, Osório. e lembrando da mensagem de Jesus, né? Nós temos uma trave no nosso olho e enxergamos o cisco no olho do próximo, né? Que tem na mensagem de Joana. Exatamente. Porque quando eu estou projetando, então veja, eu tô com raiva da Sinara, bichinha, que eu nunca vejo nem a raiva dela, faço luta para ver a raiva dela, né? Que ela é bem boazinha. Então, mas dentro de mim estou me consumindo de raiva. Então, assim, aquilo que eu estou vendo no outro, na verdade, eu não estou querendo ainda ver em mim, porque esse ego não tem ainda essa estrutura, né? Essa coisa é uma ferramenta, gente. A projeção, ela é uma ferramenta de trabalho. Então, se eu estou vendo alguma coisa no outro e eu estou julgando, vamos estudar, né? Vamos estudar, porque senão eu vou continuar projetando essa sombra, né? Ó, em forma de autojustificação que será isso, né? Então, assim, eu tô tentando me esconder daquilo ali, eu tô tentando justificar minhas ações naquilo ali que eu tô julgando, né? Então, Joana diz: tolerar é terapia não só para o outro, mas principalmente para a gente. Então, veja, se eu não tolero uma coisa, né, em Osório, o que é que eu tô falando? Aquilo ali tá falando de Osório ou de mim? Então, se eu não tolero, o que é que eu vou fazer? Terapia pessoal, mas meu Deus, o que que eu tenho medo naquela situação ali com o Osório? Por que que aquilo ali tá mexendo tanto comigo, hein? E aí eu vou deixar aquela coisa emergir para que eu possa entender, né, de forma geral, que é um trabalho árduo, o autoconhecimento, né? Não tem uma fórmula, cada um queria uma fórmula. Então me diga como eu faça. Eu digo, menino, cada dia eu tenho que aprender um pouquinho sobre como faço, como é que eu te dou uma fórmula pronta, né? Então, cada um de nós vai, opa, se eu tô vendo, né, aquela faísquinha lá, então é porque tá pegando fogo aqui, né? Que é a mensagem, né, que Osório está nos lembrando, que Jesus bem fala nesse capítulo, nos ajudando nessa compreensão, tá até aqui no slide, mais para cá. Então, assim, nós temos que ver que quando eu não tolero uma coisa, eu preciso trabalhar aquilo na minha terapia. Vocês entendem que é isso que ela está dizendo isso aqui? Tudo que nós não toleramos no outro, né? Por isso que eu brinco muito com vocês. Vamos fazer o jogo da sombra, me diga o que é que você não aguenta no outro, né? Toda vida o nosso joguinho da sombra não começa assim? Começa na intolerância. Olha, aí é danada, Joana é danada. Aí bota um capítulo Jesus e tolerância, olha, para apresentar para gente uma ferramenta que vai até o último livro, né? Então, ele diz assim, me diga aí, o que é que você não aguenta na criatura? E a pessoa lembra logo, né? O que é que não aguenta? Ixi, pois pronto, pois isso aí não tá reprimido lá dentro de tu, menino. E tu tá com medo de acessar? E tem mais, tá te fazendo falta, né? Por quê? Porque a culpa, ela acanalha o processo. Como ela, você não quer usar, então você deixa de lado todo o potencial junto. Então, é um caminho de autoconhecimento.
Trabalho. Então, cada vez que a gente vê que não está tolerando, vamos fazer logo a lista do que a gente não tolera, né? Eita, que vai caber numa folha? Não sei a de vocês, mas a minha vai precisar de um caderno. Então, na hora que nós estamos vendo isso, terapia pessoal, ok? Dentro daquelas acusações que nós estamos fazendo, do julgamento daquilo que a gente não aguenta nos erros alheios, certo? Tem um bocado de propósito nosso que está escondido ali, inconsciente. E Joana ainda acrescenta uma coisa: diz que a gente se sente com prazer, viu? Que a gente está se vingando porque constata a fraqueza dos outros indivíduos, né? Que na verdade deveriam ter da gente a misericórdia que todos nós, como Joana diz, esperamos ter e precisaremos em circunstâncias equivalentes. Então, gente, aqui fica um pouquinho mais grave porque ela levanta uma hipótese. Quer dizer que, imagina que o que a gente não gosta não é que a gente fica calada, a gente fica contando para todo mundo. Vocês já notaram? Já notaram? Aí, olha, ei, fulana é insuportável, faz isso, isso, isso. Ó, essa é a ação do que ela está dizendo ali. É como se a gente se vingasse com prazer, com uma proposta de transferir para o outro aquilo que está dentro da gente, de forma, como ela diz aí, né? Escondido, a gente tem um propósito, né? Se eu quisesse, seria o propósito de continuar deixando escondido. Porque quando eu estou dizendo isso a vocês, eu estou fazendo de conta o quê? Que eu sou diferente, não estou, não? Imagina. Então, eu estou tentando convencer a vocês que Renata é desse jeito, não eu. Entendeu? Aí, Renata, eu peguei você para o baile, né? Não sei o que foi que eu quis dizer de você, mas é da projeção, viu? Então, na hora que você tá fazendo aquilo ali, então parece que a gente não consegue ficar calado, a gente vai comentar com Cicrano, vai comentar com Beltrano e começa a reforçar, muitas vezes gerando um inferno de energia para aquela outra pessoa e não só para aquela que é a vítima, mas para todas aquelas outras que também têm conteúdo sombrio. E aí a gente fica ativando as sombrinhas de cada um. Veja aí, olha aí que coisa triste. E a gente envolvendo as pessoas num processo de adoecimento, convencendo as pessoas a ficarem mal junto com a gente contra um irmão nosso. É vingança ou não é? E é uma vingança com prazer ou não? Porque se o outro concordar com a gente, bichinha, a gente adora. Ô, E Mia, eu é- queria falar uma coisa, Fala, que amor. é sobre o julgamento, na verdade, que eu achei sensacional, que parece ser tão banal, mas enquanto a gente estava falando antes e agora no estudo, o que que é o julgamento, né? É ser juiz de alguém. Então, eu vou ser o juiz do fulano, do ciclano, ou seja, o que que é o processo, o final do processo de um julgamento? É ou a punição ou a absolvição, né? Então, ou é o santo ou é o pecador. Ou é o E inferno ou é o ou é céu. o inferno ou é o céu. E desde a época de Jesus, e antes eu não sei porque, né? Eu comecei a estudar, digamos assim, não tenho estudo dos gregos, enfim, não saberia como é, mas o que que era? Jesus acabou indo para a cruz, né? Então teve todo o julgamento, etc e tal. Enquanto Jesus, em contrapartida, fazia exatamente aquilo que tu dizias, a educação, o conscientizar, ou seja, por quê? Porque não é uma questão de ser juiz de, na verdade, eu quero te trazer para o meu nível de elevação. Enquanto se tu és o juiz de, tu vais justamente não elevar, mas tu vais castrar. Então, para eu julgar o outro, eu abafo a minha própria projeção, o meu próprio erro, para eu não ter que ser julgado também. Então, eu vou fazer de conta que eu sou bom, mas na verdade eu não estou nem ajudando o outro a crescer na questão do perdão, do dizer, não, tu errou, pô, eu faço isso o tempo inteiro. Putz, é difícil, né? Pô, vamos ver, vamos refletir o porquê disso. Não estou nem me permitindo refletir. Meu Deus, eu estou julgando aquela pessoa, eu estou projetando isso. Caramba, por que que eu ainda estou fazendo isso? Ou seja, ao invés disso, eu simplesmente julgo, dou a culpa no outro, não preciso olhar para mim, tiro o foco, jogo para o outro e acabo não tendo o processo do autocrescimento, que é justamente qual é o ideal de Jesus, que todos nós, e das nossas reencarnações, que todos nós cresçamos, nos transformamos para sermos indivíduos melhores, mais tolerantes. É, mas é porque ninguém dá aquilo que não tem. Jesus tinha.
né? Então, ele consegue, porque como é que eu vou educar se eu não estou educada? É o que eu digo sempre na educação consciencial, né? O processo de educar o espírito para a consciência, ele é fundamental, mas imagina quanto tempo não levaria se começasse hoje para chegar numa escola. Por quê? Porque aquelas pessoas que trabalham lá, elas primeiro precisam estar educadas, só depois elas podem levar a educação. Então, o processo é como você disse, é primeiro em mim. Não tem muito para onde correr. Tudo que nós rejeitamos, galera, a gente vai contribuir é para o desequilíbrio. Porque tudo que se vocês quisessem começar, que a gente não vai ter tempo, mas daria um belo percurso, cada um tivesse feito sua lista de intolerância, as listas de intolerância, elas se cruzam todas, olha. Porque nós vivemos nessa mesma faixa de vibração. Tem só um tema que é mais forte para um e o outro para outro, mas as nossas sombras se cruzam em temas muito comuns. Então, imagina, a gente fica o tempo todinho ativando a sombra dos outros pela nossa própria sombra. Se torna o quê? O que a sociedade é hoje. Entende? Então, Jess, você olhar a internet, minha Nossa Senhora. É sombra na publicação, sombra nos comentários, sombra nas curtidas, sombra nos repost. Eu falo assim, mas eu não sei nem se os termos são esses, porque eu sou um pouco fora, né? Mas, veja, é projeção, mas não é só na internet, não é culpa da internet, porque ali é o palco onde você pode assistir de camarote a projeção da sombra. Mas se você não tiver cuidado, é você vendo aquela postagem ali, você vem a dor na mesma hora, o julgamento, a vontade de matar, é sombra sua. Se você não consegue ficar neutro trabalhando para o bem, é sombra sua. Aí, menino, pronto, o Instagram pode ser um elemento de estudo fantástico. Vai olhando ali e vê quantas notícias e quantas postagens não te ferem. Aí tem gente, aí um se ofende com a mulher que é feia, o outro com o homem que é não sei o quê, o outro com não sei o quê, o outro com que é bonito, o outro com que. Gente, é uma coisa escandalosa a projeção ali. Só que nós, o que é que fazemos? No lugar de analisar, a gente se projeta junto, né? Eu me projeto com a projeção. Eu já fico escandalizada com tanta projeção. Eu digo, oh, meu Deus, já tô sei que eu tô longe. Era, Mirela, quando você estiver mais evoluída, você vai ficar bem tranquila. Eu digo, Deus, eu fico desesperada de ver tanta projeção. Aí ele diz, ok, minha filha, você tá longe. Eu digo, tudo bem, mas eu vou chegar lá. Entende? Então você tem que trabalhar, não tem muito para onde correr. Você não pode ficar desesperado. Precisa. Ok, cada hora que se dá conta de um assunto, essa é a busca do equilíbrio. Eu tenho que me sentir capaz de ver isso aqui, ver que eu estou fazendo isso aqui e não me desesperar, porque senão eu estou entrando na coisa fofa da culpa que não vai servir, certo? Então, se como a gente bem falou já hoje aqui, Jesus sempre foi severo, bota aqui a palavrinha importante, por quê? Porque ele não aceitava, ele não contribuía, ele não dava vazão para você continuar no julgamento. Ele dava sempre uma lição para aquilo ali acabar, né? Para que você não tivesse como continuar julgando. Então, o problema dele era as pessoas que estavam errando ou as pessoas que estavam julgando? Vamos pegar lá na mulher adúltera. Problema de Jesus, a lição dele foi com a mulher adúltera ou foi com quem estava julgando a mulher adúltera? O problema de Jesus não é com quem está no erro, não, que a pessoa que está no erro está inconsciente. É com quem está julgando porque está fazendo aquilo ali e precisa ser educado porque está projetando a própria sombra. Então, ele dá uma bédula de uma lição, depois olha para a mulher adúltera, né? E o que é que ele diz? Ah, condenada, você não devia ter feito isso, né? Ele dá a oportunidade de quê? Ele diz: agora eu quero que você se culpe o resto dessa vida e das outras pelo mal que você fez. Não, ele diz: vá e não peques mais. Entende? E se ela pecar de novo, Jesus não vai dizer, já te dei uma chance. Agora a segunda você queria? Dou não. Ele vai dizer de novo, vá e não peques mais. Ele não diz para perdoar uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, nem sete, como quantas são, né? Então é infinitas. A gente não entendeu nada. A gente não consegue ainda ter esse nível de tolerância porque a sombra que nos habita ainda é muito forte. Então, esse julgamento pessoal, quando ela diz que ignora essa causa dos problemas, certo? É por quê? Porque no lugar de eu ver que isso está sendo causado dentro de mim, eu estou transferindo para o outro. E repito, não estou vendo a totalidade, tá? Às vezes eu estou vendo no meu irmão menos do que aquilo que ele está agindo e muito menos do que eu deveria ver em mim mesma ainda, que é a trave que Osório citou lá.
né? Então, assim, a gente não vê a realidade. Somos pessoas ainda sem discernimento, mas cada vez que nós julgamos, que a gente falou lá no começo, é o nosso primitivismo moral, que a gente ainda é lobo, né, do nosso irmão. Então, atenção, porque essa lição desse capítulo, ela é importantíssima, porque o nosso processo é de tentar sair dessa primitividade, certo? A gente vai precisar, pouco a pouco, perceber para poder sair desses instintos primários que ainda nos fazem sobreviver como se fosse uma selva sem dar conta da nossa inteligência, né? Do uso da capacidade de razão que nós temos. Para que a gente use o discernimento ao nosso favor. Aqui está a frase, né, que a Osório nos lembrou, que está lá no livro, né? Quando ela diz que é uma imagem formosa, né? Ou seja, importante essa lição. Então, atenção, quando a gente vê algum problema no outro, tem um maior dentro de nós. Né? Atenção, não olhe isso com culpa. Vou repetir uma centenária de vezes e a gente vai sair daqui com culpa, porque eu não tenho poder. Queria ter, mas façam pelo menos atenção quando a culpa chegar, tá? Atenção, não alimentem. Eu sei que ela vai vir, mas pelo menos tentem não alimentar. Então, gente, ela diz, né? A proposta é rigorosa, eu tenho que ser autorresponsável, certo? Então, veja, o tempo todo na nossa vida, trabalhar a autorresponsabilidade. Para eu trabalhar a autorresponsabilidade, eu tenho que me sentir um espírito capaz ou não? É por isso que a culpa não é útil. Se o culpado está condenado, ele não presta para nada, entendeu? Então, eu transformando em autorresponsabilidade, eu digo, "Ha, agora eu melhoro, entendeu? Tia, ninguém me segura. Hoje eu fiz o que não devia, mas amanhã é um novo dia, né? Então, eu acredito em mim, aceito a minha limitação, que são tantas, não é uma nem duas, são tantas, mas eu não aceito, vamos dizer assim, em repouso. E você aceita trabalhando, você aceita em ação. Que esse é o, vamos dizer assim, o convite, né? Que aqui ela diz, né? Ele próprio, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, em vez de julgá-la, tomou-se de compaixão e ajudou. Parece a gente, meu Deus. Ô, Senhor, né? Então, é um convite. Aqui são as últimas frases lá do capítulo, vou ler rapidinho, que eu sei que a gente está no nosso horário, né? Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponha de forças para prosseguir bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Olha, se não é exatamente isso que Jesus trabalhou com cada um, que ele encontrou no seu caminho, né? Então ela dá todas as dicas, porque aquilo ali é o que acontece com a gente, tá? Essas últimas frases aí, ela diz exatamente o que a gente passa. É só a gente ter um pouquinho de atenção para tomar consciência. Tá, gente? A gente passou já 3 minutinhos aqui, né? Algum comentário? Podemos nos preparar para o nosso encerramento? Só pensamentos, né? Até o próximo sábado, vamos pensando, tentando observar com amor esses processos aos quais nós somos convidados, relemos o capítulo, né? E vamos tentando ir. E vamos ter paciência, porque aquilo que a gente ainda não consegue entender da sombra, de tudo, tchá, tem ainda 16 livros pela frente. Então, paciência, que a paciência também é auto-amor, tá bom? Renata, gostaria de fazer nossa prece, encerramento? Dá para ouvir? Tá me ouvindo? Ok. Agradecemos o estudo de hoje e que todas essas informações que entram na nossa mente e no nosso coração possam abrir a nossa consciência, não aumentar a nossa culpa, mas abrir a nossa consciência para perceber e melhorar. Que Joana nos
ilumine, que Jesus tenha a paciência com o nosso caminho, que a gente possa ter paciência com o nosso caminho para poder ter paciência com a- o caminho dos outros, que a tolerância possa vibrar dentro dos nossos corações. Obrigada e boa semana a todos. Que assim seja. Então, gente, boas reflexões durante a nossa semana. Vamos observar os nossos caminhos e estudarmos com muito amor, hein? Muito alto amor. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.